Ezequias conheceu um pai que era terrível, que era mau, que era desobediente a Deus. Mas ele decidiu em seu coração fazer essa purificação. Ele decidiu não andar pelos caminhos errados. Ezequias decidiu ouvir e estabelecer na sua vida o rei Davi como seu pai. Ezequias nos ensina que o homem não é produto do meio, como queria John Locke. Observaram que as más conversações corrompem os bons costumes? Queridos, nós nunca vimos como nos tempos de hoje, tantos adolescentes sendo envolvidos por aquilo que eles ouvem na internet. Outro dia eu estava ouvindo a experiência de uma adolescente, que ela conversava com uma outra que gostava de se cortar. E ela começou a gerar no seu coração também o desejo de se cortar. Então, muitas vezes, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós conversamos, aquilo que nós compartilhamos, quantas vezes nós procuramos as pessoas erradas para conversarmos, para nos aconselharmos? Precisamos fazer uma limpeza, precisamos rever algumas coisas. Você também pode escolher ser diferente daqueles que vivem ao seu redor. Amém? Você não é obrigado a fazer o que seus pais fizeram. Você não é obrigado, o homem, a ser traidor como seu pai foi traidor. Você, mulher, não é obrigado a fazer coisas erradas que a sua mãe fazia, ou que ainda faz. Porque você conheceu um evangelho de mudança. Amém? Você conheceu o poder de Deus, que é salvação para todo aquele que crê. Amém? Por isso precisamos ter uma postura diferente. Porque o que nós temos visto aí, irmãos, é uma sociedade decadente. É uma sociedade trocando os princípios. O que era certo, agora é errado. O que era errado, agora é certo. E nós precisamos estar com as nossas antenas ligadas, para não permitir que o mundanismo tome conta de nossa vida. A honestidade está se tornando um valor em extinção. A pureza moral está desaparecendo. E para ser reformado hoje, nós precisamos romper. Amém? Precisamos romper as barreiras da sujeira. Precisamos romper as barreiras do pecado. Precisamos vencer, irmãos, aquilo que o mundo tem ditado para nós, como algo que é certo, como algo que deve ser seguido. Esses dias eu ouvi, o pastor Sidney falou aqui, que essa igreja, essa congregação, as pessoas diziam que só tinha moleque. E eu fiquei ouvindo aquilo ali e eu disse: Deus, como muitas vezes as pessoas julgam as outras. Tanta gente aqui nas melhores das intenções, tanta gente aqui com sinceridade buscando a Deus, e de repente vem alguém e diz assim: não, ali é um monte de moleque. Outro dia outra pessoa falou assim: aquela igreja é uma igreja da porta larga, é por isso que tem tanta gente. Mas, irmãos, quanta palavra de Deus nós temos recebido aqui. Quanta exortação nós temos recebido nesses dias. E eu louvo a Deus, porque o Senhor nos ama tanto que nos dá instrução. Deus realmente quer fazer uma reforma em nosso coração. Amém? Segundo lugar, o texto diz no verso 5, que para acontecer uma reforma como aconteceu com Ezequias, é preciso confiar no Deus verdadeiro. Verso 5 diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que confiança havia no coração de Ezequias.
E eu fico observando que ele tinha todos os motivos para não ter essa confiança em Deus. Mas ele decidiu seguir o melhor caminho. A palavra de Deus diz que não houve um antes e nem depois dele que confiasse tanto no Senhor. E quiçá, irmãos, que nós sejamos assim também. Porque muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas na hora do vamos ver, aí a nossa confiança vai por água abaixo. Eu me lembro muito bem que nas férias, eu ia para casa de manhã, e manhã, como uma mulher muito idosa, algumas enfermidades, e eu dizia assim: manhã, eu quero fazer uma oração pela senhora. E aí eu perguntava assim: a senhora crê que Deus pode curar a senhora? Ela disse: creio, minha filha, claro que eu creio em Deus. Deus é tudo para mim. E muitas vezes nós falamos assim. E aí eu orava, repreendia a enfermidade, repreendia o mal, declarava a cura sobre ela. E com poucos instantes depois da oração, manhã começava a murmurar de novo. E eu ficava me perguntando: Deus, como manhã pode confiar no Senhor? Se depois de ter recebido uma oração, depois de ter recebido uma palavra de fé, ela continua murmurando com as mesmas questões. Confiar é muito mais do que falar. Amém? Confiar é muito mais do que abrir a boca e dizer para as pessoas: eu confio em Deus. É declarar: eu confio em Deus. Nós precisamos declarar a nossa confiança no Senhor. Mas nós precisamos provar na hora da adversidade quem é Deus em nossa vida. Num tempo de reforma, Deus faz primeiro em mim, depois Deus faz nos outros. Amém? Por isso precisamos parar de julgar o outro. Que palavra sábia de Jesus quando ele disse assim: eu a ninguém julgo. E ele nos ensinou também a fazer isso. Mas nós insistentemente julgamos as pessoas. Nós queremos consertar os outros, mas não consertamos a nós mesmos. Nós queremos tirar o argueiro do olho do nosso irmão, mas a gente não tira o nosso. E nessa reforma, irmãos, Deus está nos chamando para fazer diferente. Amém? Diga assim: Deus está me chamando para uma reforma real na minha vida, na minha casa, na minha cidade, no meu país. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que quando Deus faz algo diferente na sua vida, Ele não faz somente na sua vida, Ele faz na sua família, Ele faz nos seus vizinhos, Ele faz nas pessoas que você ama. Mas Deus primeiro precisa começar a fazer em você. Ezequias, ele não tinha testemunho dentro da sua casa de alguém que confiava em Deus. Mas eu pergunto para você nessa noite: quantas bênçãos você já recebeu? Quantos milagres você já recebeu na sua casa? Onde você estava quando você recebeu a Jesus como Salvador? Como estava a sua vida? Como estava a sua família? Será que tudo isso não é suficiente para que confiemos no Senhor? E aí de repente, quando vem a dificuldade, parece que a gente esquece de tudo. Precisamos confiar no Senhor. Amém? Precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, porque Ele fará. Deus, Ele deseja fazer muito mais, irmãos, daquilo que pensamos ou imaginamos. Mas muitas vezes Deus não faz por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança, da nossa falta de busca. Eu fico observando que às vezes a gente deseja tanto receber uma vitória, mas a gente não se esforça para isso. Mas a gente não faz nada para isso. Quando a gente quer passar um concurso, a gente vai estudar. A gente enfia a cara no livro, vai na internet, pesquisa, faz teste. Mas muitas vezes nós não queremos pagar um preço espiritual. E por isso, há muitos entre nós que são fracos. Conta-se uma história de 2 irmãos que tinham um pai alcoólatra. Um venceu na vida e se tornou um advogado. E o outro foi preso. E numa determinada oportunidade, um repórter perguntou para eles:
por que isso havia acontecido com eles. E aí eles deram a mesma resposta. O que venceu disse: eu decidi não seguir o exemplo do meu pai. E eu pergunto para você hoje, a quem você está seguindo? Em quem você tem se espelhado? Precisamos decidir, irmãos, tomar novas posturas. Precisamos decidir confiar em Deus. Precisamos decidir confiar muito mais em Deus do que no dinheiro. Precisamos confiar em Deus muito mais do que confiar nas pessoas. Muitas vezes nós estamos passando por um desafio, por uma dificuldade, e a gente espera que alguém nos socorra, então a gente, não preciso nem orar, porque fulano de tal vai me ajudar a resolver isso aqui. Quem depende de Deus, confia em Deus. Amém? E nós precisamos confiar no Senhor e depender dEle. E eu quero lhe garantir uma coisa nessa noite, que se você decidir em seu coração confiar no Senhor verdadeiramente, depender do Senhor verdadeiramente, aquele desafio, aquela bênção, aquele milagre que você está esperando há muito tempo, o Senhor vai ministrar sobre a sua vida. Porque, irmãos, tudo que Deus quer é que a gente volte à essência. Tudo que Deus quer é que a gente seja íntimo dEle, muito mais do que íntimo do nosso marido, muito mais do que íntimo dos nossos filhos, dos nossos amigos. Quantas vezes há pessoas que são amigas e elas abrem totalmente o seu coração, mas para Deus nunca experimentou fazer isso. Deus, Ele deseja que tenhamos êxito como Ezequias teve. Há uma versão dessa palavra que diz que Ezequias, ele conquistou em todas as áreas por causa da sua confiança em Deus. E em nome de Jesus, eu quero que nessa noite você decida tomar um rumo diferente, para que você também obtenha a sua vitória, para que você também obtenha êxito na sua vida. Amém? Precisamos confiar mais no Senhor. Terceiro e último, no verso 7, a Bíblia diz assim: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ia, se conduzia com prudência. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Diga assim: para ter prudência na minha vida, eu preciso estar com Deus. E eu fui buscar o que é prudência, porque Ezequias, a Bíblia diz que era um homem prudente. Prudência é andar em vigilância. Prudência é andar com calma, com ponderação, com sensatez. Prudência é paciência ao tratar algum assunto delicado ou difícil. E eu acredito que Ezequias, como rei, ele passou por muitas situações que ele precisou de prudência. Mas essa prudência de Ezequias estava ligado à sua comunhão com Deus. Muitos de nós vacilamos porque agimos no rompante, agimos no sangue quente, não queremos levar desaforo para casa, não queremos vigiar. A Bíblia diz, amados, que o pecado jaz à porta. Ou seja, o pecado está ali só te esperando o imprudente. Precisamos aprender com Ezequias nessa noite. Devemos aprender com o rei Ezequias nessa noite a sermos prudentes. E essa prudência vem com o estar com o Senhor. Vivemos num mundo onde a cobrança é muito grande. Nós queremos respostas rápidas, queremos soluções urgentes e muitas vezes erramos ou nos precipitamos por falta de prudência. A prudência me protege. Você pode dizer isso? A prudência me protege. Diga assim: a prudência me ajuda nas decisões, porque quem é prudente pensa e reflete mais. E eu quero, para encerrar essa palavra,
para você 3 características de uma pessoa prudente, de uma pessoa cuidadosa, de uma pessoa vigilante. A primeira se encontra em 1 Samuel 18:14. A Bíblia diz assim: e Davi se conduzia em todos os seus caminhos com prudência, e o Senhor era com ele. Então, a primeira característica de uma pessoa prudente é uma pessoa que sempre tem Deus ao seu lado. E eu quero dizer para você que 100%, se logo pela manhã você tiver o seu momento com Deus, ao longo do dia, você vai acertar muito mais do que você vai errar. Porque o nosso distanciamento de Deus, irmãos, nos torna pessoas imprudentes, precipitadas, nervosas. Então, ter Deus ao nosso lado é a primeira característica da pessoa prudente. 1 Samuel 18:14. Segundo, o homem prudente, ele tem sabedoria. Diga assim, sabedoria. Você que está anotando Provérbios 14:33. No coração do prudente há sabedoria. Tem alguém aqui que precisa de sabedoria? Então esteja com Jesus. Amém? Beba do Espírito Santo, beba da sua palavra, beba da comunhão com Deus. E você vai ser uma pessoa prudente e sábia. Terceiro e último lugar. O homem prudente é aquele que dá crédito e que ouve a palavra de Deus. Olha que texto forte, está em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu quero encerrar, queridos, essa reflexão nessa noite, deixando para você esse versículo. Todo aquele que escuta, disse Jesus, as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Diga assim, a reforma começou. Diga assim, a reforma começou. E eu quero escutar. E não só escutar, mas obedecer o que Jesus tem me dito.